Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O papel é um dos materiais mais utilizados no nosso dia a dia, seja para escrever, para limpar, para embalar, para informar. A produção exige uma enorme demanda de exploração de recursos naturais. Por isso, soluções de conservação e alternativas de consumo são muito importantes. E esse é o tema do programa de hoje. Descubra como são produzidos os papéis de fibra de bananeira. Aprenda a ser mais sustentável frequentando os sebos. E assista a entrevista com o professor João Furtado, consultor para empresas com responsabilidade ambiental. Todos os dias aparecem novas alternativas de consumo sustentável. Uma dessas novidades é o papel de fibra de bananeira. A banana é o quarto alimento mais produzido no mundo. Ela é originária do sudeste da Ásia, mas hoje é cultivada em mais de 130 países tropicais do planeta. A bananeira nada mais é que uma batata que fica debaixo da terra. De cada planta, nascem vários troncos, que na verdade são as folhas. Para que o pé se fortifique, alguns desses pendões precisam ser cortados e acabam se transformando em adubo. O problema é que a decomposição desse material vira um criadouro de fungos e acarreta no uso excessivo de agrotóxicos. Os troncos cortados das bananeiras, que antes eram considerados um problema para os produtores, agora se transformam em papel e outros produtos artesanais. Veio pelo pedido dos bananicultores que houvesse alguma utilidade para a bananeira. E a Exalc fez isso, desenvolveu, trouxe para cá. Dona Ivanete da Silva, que é bananicultora há 25 anos, conta que nunca imaginou que a planta pudesse ter outra utilidade senão a venda dos frutos. Primeiro era só a fruta só que eu sabia que podia aproveitar, era só a fruta só. Genilda, ou simplesmente G, como é conhecida pela comunidade, comanda uma fábrica de papéis de fibra de bananeira em Itariri, sul do estado de São Paulo. O processo de fabricação começa no bananal. Depois de cortado, o tronco é picado em pequenos pedaços para facilitar o cozimento, que leva 5 horas. O material cozido passa pela lavagem e segue para o liquidificador industrial, onde ele é triturado. Após um descanso de poucas horas, a pasta vai para o tanque de tiragem e o papel começa a tomar forma. A secagem das placas é feita no sol. Com o papel, nascem outros produtos como agendas, porta-canetas, caixas, cartões. Alguns deles são confeccionados por mulheres de uma ONG em defesa da mulher. São só mulheres que sofrem abusos, tiveram algum problema. Está nessa ONG e a gente está transformando, ensinando elas a trabalhar e vende-se o produto e elas têm uma renda. A mão de obra da fábrica da G é toda da região. Ela conta que se considera realizada com o trabalho sustentável. Isso para mim é a realização, é tudo que você possa imaginar de bom. Porque a gente tem os momentos de tranquilidade, a gente tem o respeito pela natureza, a gente vê uma comunidade crescer, pessoas que não tinham sonhos passam a ter sonhos. A gente já teve aqui pessoas que passaram a sonhar com faculdade. Então você passa a ser um realizador. Aqui não é só uma fábrica de sonhos, né? Agora passa a ser realidade. No próximo bloco, aprenda como ser um cidadão mais sustentável frequentando os sebos. Continue aí. Olho vivo, consumidor. Papéis de bala, embalagens de alimentos, extratos bancários, panfletos. São muitos os tipos de papel encontrados nas calçadas e bueiros. Além de contribuir para o entupimento das vias e, consequentemente, para a ocorrência de enchentes, os restos de papel estão diariamente em contato com outro vilão do meio ambiente, as bitucas de cigarro. Ao entrarem em contato, eles podem causar uma combustão e explodir os bueiros. Isso pode machucar pedestres nas calçadas, causar acidentes de trânsito e comprometer o sistema de esgoto. Pense 2 vezes antes de jogar seu papelzinho e a sua bituca no chão. Segurar, guardar no bolso ou na bolsa até encontrar um cesto de lixo não custa nada para você.
mas pode custar a segurança do local onde você vive. Você sabia que 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 20 árvores, economiza 75% de energia elétrica e polui 74% menos o ar do que uma produção nova? 1 tonelada de papel novo demanda de 10 a 20 árvores, 10 mil litros de água e 5 megawatts de energia por hora. Já a produção de papel reciclado necessita de apenas 1,5 toneladas de papel velho, 2 mil litros de água e 2,5 megawatts de energia por hora. Prefira alternativas de consumo. Utilizar papel reciclado é um ótimo começo. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre livros. Isso mesmo, você já entrou num sebo, aquele lugar onde a gente pode vender, trocar ou comprar livros usados. Pois é, e você já parou para pensar em como eles são sustentáveis? Então veja na reportagem. A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a compreender o mundo à nossa volta. Através de um livro, podemos decifrar e interpretar o sentido de tudo que nos cerca, perceber o mundo de diferentes formas e relacionar realidade e ficção. Porém, infelizmente, ainda não nos demos conta da importância desses guardiões de ensinamentos. Muitos livros ainda vão parar no lixo. Outro dia eu passei vindo para o trabalho, estava parada no farol e eu vi um catador, né? E tinha uma pilha de livros novos. Aí eu parei e comprei dele os livros. Então, os catadores, eles trazem os livros à loja, né? Que eles recebem de doação e que também eles pegam um lixo mesmo, né? Caixas de livro, livros jogados, aí eles recolhem esses livros e trazem o material à loja, né? E infelizmente alguns livros também chegam já no estado que nem existe mais a possibilidade de ser reaproveitado, né? Essas lojas são sebos, um lugar onde você pode vender, trocar seu livro usado e comprar exemplares por preços muito mais acessíveis que os encontrados em livrarias. Na unidade da Andréia e da Maria, por exemplo, existem mais de 25 mil exemplares de todos os gêneros. Aqui, jovens e adultos viajam à procura dos mais diversos títulos. Você entra no sebo e, parece que você volta 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você pega os livros, você pega os VHS, assim, DVDs, assim, sei lá, eu me sinto super bem, assim. Acho vantagem porque é mais barato, eu acabo encontrando obras muito variadas, de muitas datas diferentes, muitos autores que muitas vezes eu não encontro em livraria comum. E eu gosto da ideia de estar reciclando o livro, assim. Pois é, ao reutilizar um livro, como fazem o Diego e o Tiago, você evita que ele vá para um lixão ou aterro sanitário, reduz o consumo de árvores, água e energia para a produção de papel e ainda incentiva a cultura. Por isso, essas lojas especializadas em livros usados são consideradas sustentáveis. Super importante tanto para o meio ambiente, né, que acaba se tornando também um comércio sustentável, também pela parte cultural também. Nós estamos vivendo uma época de conscientização, né, global, né? Então é importante essa reutilização de um material que é importantíssimo, que é o livro, né, que tá levando conhecimento, cultura, né? Recado dado. Possui livros usados em casa? Corra para um sebo e recicle suas ideias. No próximo bloco, assista a entrevista com o professor João Furtado. Ele nos fala sobre responsabilidade ambiental. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual é o resíduo mais reciclado no Brasil? Letra A, latinhas de alumínio. B, caixas de papelão. C, garrafas PET.
Ou letra D, embalagens Tetra Pak? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o resíduo mais reciclado no Brasil. A resposta correta é letra A, as latinhas de alumínio. 96% da produção nacional vai para a reciclagem. O Viver Sustentável está de volta. Em entrevista ao nosso programa, o professor João Furtado, consultor e pesquisador científico, nos fala sobre responsabilidade ambiental. Para falar sobre ecoeficiência e responsabilidade ambiental, nós estamos recebendo aqui o professor João Furtado, que foi professor livre, docente e também pesquisador científico do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, e ele é consultor independente de empresas com responsabilidade ambiental do Instituto Jatobás e também do Progesa, que é o Programa de Gestão Estratégica Socioambiental da FIA USP. Professor, é um prazer enorme tê-lo aqui e gostaria já, para começar, que o senhor falasse um pouco para nós sobre o Instituto Jatobás e também sobre o Progesa. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Instituto Jatobás é uma organização não governamental que tem como propósito o desenvolvimento das pessoas. Existe um interesse muito grande do Instituto Jatobás em trabalhar com o conceito de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade nas suas questões econômicas, ambientais e sociais. Por conta disso, o Instituto Jatobás mantém vários programas, principalmente na cidade de Pardinho, próximo de Botucatu, onde foi construído um centro Max Pfeffer de cultura e sustentabilidade. Estão sendo implantados projetos de uma proposta inovadora criada pelo Instituto Jatobás, que visa promover o desenvolvimento sustentável do município como um todo, não apenas na área urbana, mas também da área rural. O Progesa é um programa acadêmico, conduzido pela Fundação Instituto de Administração, que é dirigida por professores da Faculdade de Economia e Administração da USP, onde eu sou professor convidado para as disciplinas de ecoeficiência, produção limpa e desenvolvimento sustentável. Ecoeficiência, né? O que significa e tem como medir a ecoeficiência, professor? Essa palavra ela está ficando cada vez mais na moda e se nós fizermos uma análise do conteúdo da palavra, existem dois aspectos. Existe a necessidade de se fazer alguma coisa da maneira melhor possível, fazer bem e fazer o bem, mas essencialmente do ponto de vista econômico e ambiental. Então, o conceito de ecoeficiência significa fazer mais e melhor, a fim de que a gente possa medi-la a partir de os custos econômicos para a criação de um bem, por exemplo, quantos quilômetros de estrada eu posso construir de um determinado espaço, quantas aves eu posso criar dentro de uma unidade de produção, quantos pares de sapato eu posso produzir com critérios ambientais e sociais corretos, e quanto custa o impacto gerado por essa criação de valor. Então eu não mais meço quantos quilômetros de estrada eu fiz e se eu fiz corretamente, mas qual foi o impacto causado pela construção dessa estrada. E essa relação entre a criação de um valor e o custo do impacto ambiental é que me dá um índice de ecoeficiência. E numa época em que se fala tanto em tecnologia, na opinião do senhor, e também numa época de tantos conceitos, né, definição de tantos conceitos, existe a tecnologia boa e a tecnologia ruim? A tecnologia é boa, é ruim, dependendo de como as pessoas fazem uso dela. Quer dizer, a proposta de uma tecnologia nem sempre é ruim. Às vezes o que é ruim é o mau emprego dela. O conceito de bom ou mal depende dos resultados que são alcançados. É claro que do ponto de vista da sustentabilidade, as tecnologias melhores são aquelas que causam o menor impacto econômico, o menor impacto ambiental
e o menor impacto social. E a melhor de todas seriam aquelas que não causam impacto nenhum, mas é muito difícil ter um tipo de tecnologia neutra. Então o que nós hoje tentamos fazer é como é que a gente poderia desenvolver tecnologias sustentáveis, aquelas que permitem que determinadas condições, que nós achamos que são as condições ideais, possam ser mantidas por um tempo indeterminado. E aí essa tecnologia, sim, sendo sustentável, ela vai fazer uso equilibrado de recursos econômicos, recursos ambientais e recursos sociais. Existe como dissociar as causas, né, as consequências dos danos sociais das causas ambientais? A ação é uma relação de causa e efeito, é um processo de vice-versa. As pessoas mais pobres são afetadas pelas questões ambientais e pela falta de infraestrutura de serviços que essas pessoas deixam de ter, elas acabam causando danos ambientais. Então a gente tem problema de lixo, tem problema de contaminação de água, tem problema de emissão de gases, porque as pessoas às vezes queimam lenha, queimam carvão. Então, a pobreza não é causa das questões ambientais, como as questões ambientais não são causa da pobreza, mas são questões que convivem em íntima proximidade uma com a outra. Porque as classes mais ricas, elas sobrepõem a isso, elas mudam, moram em outros lugares, têm hábitos de consumo diferentes. Mas as populações mais pobres, elas são presas fáceis dessa degradação ambiental. Toda essa parte, estudo, né, do ambiente, ele passa por legislação, por fiscalização, por conscientização. É como um tripé. E exato. A responsabilidade ambiental, assim como responsabilidade social, quer dizer, no cerne de tudo isso existe uma conceituação da ética e da moral. É verdade. O senhor concorda com isso? Na verdade, Nancy, é o seguinte, a ética deve ser a base inicial. Porque, dependendo desses valores de atitudes que você adota, você tem um determinado tipo de resposta. Todos somos responsáveis. Muito obrigada, professor João Furtado. É muito gratificante ouvir, né, pessoas sábias que têm tanto conteúdo quanto o senhor. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Olá, você sabe que há muito tempo nós fazemos questão de frisar que para se manter a saúde adequadamente é fundamental se fornecer ao nosso organismo a matéria-prima adequada para ele funcionar bem. E essa matéria-prima adequada vem de onde? Vem da alimentação. Logicamente, nós vivemos num mundo em que existe uma produção imensa de alimentos industrializados que não contém, basicamente, muitos dos nutrientes que nós precisamos. Então, o ideal seria, nessa vida conturbada, nós termos facilidade de nos alimentar com alimentos frescos, não processados, isso é, não industrializados, para termos realmente um suprimento adequado. Agora, como nós temos quase que obrigatoriamente que nos fazer valer de alimentos industrializados, existe um recurso que é o da suplementação do nosso organismo, do nosso corpo, com vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos que nós podemos comprar no mercado e que se apresentam sob forma ou de comprimidos, ou de cápsulas, ou até de pó. Claro que isso aí tudo ajuda, é claro também que nós não podemos apenas acreditar que isso vai resolver tudo, mas uma boa conjugação da alimentação, o mais natural possível, com essa suplementação, vai fazer com que nós tenhamos um ganho maior em relação à saúde. Nunca devemos acreditar que comprimidos de vitaminas ou produtos que são compostos, e no mercado existem vários, possam substituir verdadeiramente a nossa alimentação. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente.
O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!